Fala, torcedor vascaíno, o Vasco fez contato com o técnico Renato Gaúcho. O treinador vira a bola da vez dentro do clube. E o Vasco também fez consulta pelo atacante Thomas Coelho, do Atlético Paranaense. E o Fortaleza é mais um clube que demonstrou interesse na contratação do zagueiro Léo Pelé. Inclusive, eles teriam oferecido uma quantia e outros jogadores. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Tamo junto? Agora vamos para as informações, tem informações importantes pra gente colocar na tela. A primeira informação é que o Vasco fez contato com o técnico Renato Gaúcho, que vira a bola da vez dentro do clube. O treinador, que acabou de encerrar trabalho de 2 anos no Grêmio, disse que vai avaliar. Essa informação é do Globo Esporte Vasco. O Vasco tem um novo alvo na busca por treinador, Renato Gaúcho. O técnico de 62 anos não teve seu contrato renovado com o Grêmio e está livre no mercado. O clube fez contato direto com o Renato nesta quinta-feira, sondou a expectativa salarial do treinador e formalizou o interesse em contratá-lo. Ele pediu tempo para avaliar a possibilidade e ficou de responder até o final de semana. Então até o final de semana a gente vai ver se o Renato Gaúcho vai vir ou não para o Vasco da Gama. E aí deixa seus comentários, deixa sua opinião. Renato Gaúcho é a melhor opção para o Vasco para a temporada de 2025? Deixa sua opinião nos comentários. O Vasco, que está sem treinador efetivo desde o dia 24 de novembro, quando Rafael Paiva foi demitido, trata o tema com urgência para poder destravar o planejamento do futebol e avançar em negociações com reforços. Por exemplo, o clube não teve sucesso em conversas recentes com outros alvos. Luiz Castro disse que não pretende assumir um clube pelo menos até o meio do ano que vem. E a tratativa com Pedro Caixinha, ex-Bragantino, não avançou. Para quem não sabe, o Pedro Caixinha recusou a proposta do Vasco, inclusive. A diretoria vascaína entende que precisa buscar um treinador que tenha experiência no futebol brasileiro. Pré-requisito preenchido por Renato Gaúcho. O clube não vai apostar em profissionais estrangeiros que nunca trabalharam no país, como foi o caso recente de Álvaro Pacheco, o português que veio do Vitória de Guimarães, e por exemplo, né, eu acho bem certo isso também, inclusive. Eu até falei, cara, que pra mim um nome que me agradaria é o do Gustavo Quinteiros, que é um treinador do Vélez, tá fazendo uma excelente temporada no futebol argentino, só que ele não conhece futebol brasileiro. Esse é um ponto que me deixa um pouquinho pra trás. E ele tá prestes a renovar o contrato com o Vélez da Argentina. Inclusive o Santos tá até interessado nele, mas eu acho que ele vai renovar com o Vélez. É um excelente treinador, na minha opinião, mas ele não conhece futebol brasileiro. O Renato já teve 2 passagens como treinador pelo Vasco, em 2006 e 2000. E foi vice-campeão da Copa do Brasil e terminou brasileiro em 6º lugar. E já em 2008 ele foi o técnico da equipe na reta final da campanha, que culminou no primeiro rebaixamento do clube. Ao todo, ele comandou o time em 115 partidas. Muita gente tem um pé atrás com o Renato muito por conta disso, né? Por causa desse rebaixamento de 2008. Mas, cara, sem ficar lembrando disso também, ninguém vai vir pro Vasco. É um excelente treinador, que na época ele era novo também, inclusive, e tava aprendendo aí do futebol. Hoje em dia é um treinador mais cascudo, mais experiente, e pra mim é o melhor nome, na minha opinião. Não é um treinador barato, mas comparado a um Luiz Castro que a gente queria, ele é um treinador barato. Chuto eu que o Renato Gaúcho deve ganhar no Vasco 1 milhão, 900, 800 mil reais, por aí. Já o Luiz Castro estava pedindo 2 milhões, 2 milhões e 500, e etc. Né? Então, eu acho que o Renato Gaúcho é a melhor opção, sim, para o Vasco da Gama em 2025. Tamo junto? Então agora vamos para outra informação, então é importante, né? Deixe sua opinião nos comentários sobre o treinador Renato Gaúcho. A outra informação é que o Vasco fez consulta pelo atacante Thomas Coelho, do Atlético Paranaense. Para mim é um excelente jogador. Antes de mais nada, o Vasco da Gama fez contato com o staff do atacante Thomas Coelho para entender a realidade do jogador, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense. Nesse sentido, o Gigante da Colina tem intenção de contar
com o jogador na próxima temporada. Enquanto ainda busca um novo comandante e define nomes que não vão seguir para a próxima temporada, o clube enxuga a folha salarial antes de atacar de vez o mercado da bola. Vale lembrar que nos últimos dias o Atlético Paranaense tem sido procurado por muitos clubes que demonstraram interesse no atleta. Nesse sentido, o clube segue realizando a reformulação do departamento de futebol. A ideia é diminuir em 30% os gastos com o departamento de futebol. Ainda não existe uma definição sobre a situação do jogador, que tem contrato com o Furacão até dezembro de 2025. De acordo com a apuração da agência RTI Esporte, o clube ainda não recebeu qualquer proposta oficial pelo jogador. Assim, caso a procura do Vasco avance para uma proposta, o time do Rio de Janeiro terá que agir com certa rapidez. Contudo, vale lembrar que o investimento não deve ser barato. Isso porque Thomas Coelho ainda figura como a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. Importante esse caso aí. Nesse sentido, em 2022, o Furacão pagou 2,5 milhões de dólares, que é cerca de 12,8 milhões de reais na cotação na época. Então o dólar hoje está um pouco mais alto. Então, cara, vai ser um pouquinho mais dinheiro ali que o Vasco vai ter que pagar. Por 50% dos direitos econômicos do jogador. O restante do passo, o atleta segue com o Atlético Tucumã da Argentina. Por fim, o Atlético Paranaense não tem interesse de se desfazer do jogador totalmente. Por fim, o Atlético Paranaense não o interessa de se desfazer do jogador totalmente. Nesse sentido, o clube pode ampliar o contrato do atacante antes de firmar empréstimo para outra equipe, que pagaria o salário do jogador. Assim, Coelho teria condições de retornar ao clube em 2026, com a possível volta do clube para a Série A. Então, informação importante para a gente saber, né, da RTI Esporte, que o Vasco tá sondando aí o Thomas Coelho. Na sua opinião, é um bom jogador? É um bom atacante? Para mim, é um excelente atacante. Para mim, agregaria muito dentro do Vasco. Ele e o Canóbio. Poderia trazer dois jogadores da Paranaense ali, né? O Canóbio e o Coelho. Para mim, são dois jogadores, são muito bons jogadores e cairia como uma luva dentro do Vasco. E aí, eu fui procurar no Transfermarkt, sabe como que funciona, né? E aí, olha aqui, vamos dar uma olhada? Thomas Coelho, jogador de 24 anos, jogador jovem, querendo ou não. Ele nasceu na Argentina, ele é um jogador argentino. Tem 1,76 metros de altura. Posição que ele joga, posição ponta esquerda. E já jogou na seleção argentina sub-20 também. Tem contrato com o Atlético Paranaense até o dia 31/12 de 2025. Vamos lá, o desempenho atual dele, vamos dar uma olhada já. O valor de mercado dele é de 3 milhões de dólares, de euros, perdão. Então é importante isso também. Ele chuta com o pé direito, mas prefere jogar na ponta esquerda, né? Abriu pro meio e chutou pro gol. Então ele joga também ali como meio ofensivo, como ponta direita, ponta esquerda. É a principal posição dele. Então ele jogaria ali, por exemplo, no lugar do Emerson Rodrigues, vamos se dizer, né? Se for pensar como ponta assim. Vamos ver o desempenho atual do jogador, né? O que ele fez no Atlético Paranaense, que foi rebaixado para a Série B. Em temporada 23 e 24, ele fez 61 jogos, 5 gols e 13 assistências. Para mim são números excelentes, para mim são números muito bons. Ele tem 3.869 minutos jogados. É um jogador que já está adaptado ao futebol brasileiro, então ele vir pro Vasco, não tem essa desculpa de o jogador está se adaptando, que não sei o que, não tem essa desculpa, porque ele já conhece o futebol brasileiro. Para mim é um excelente nome o Thomas Coelho. Tá se destacando no Atlético Paranaense tem tempo e é um bom jogador. Agora que o Atlético foi rebaixado, o valor dele pode diminuir um pouquinho, o Vasco pode conseguir um empréstimo. Mas, óbvio, se tiver clubes na disputa ali, a gente sabe que o Vasco fica um pouquinho para trás, porque o Vasco não tem tanto dinheiro. Mas vamos ficar de olho no jogador aí, Thomas Coelho, que é um bom jogador, na minha opinião. E aí, deixa a sua opinião nos comentários, que é importante. Tamo junto? Vamos ver a temporada dele de 2022 e 2023, pra gente dar uma olhada também, que é importante. Mas como a gente tá vendo, né? Ele não faz tantos gols. Até porque ele é ponta também, ele não é centroavante. Quem faz muitos gols é o centroavante, né? O ponta ele ajuda ali, obviamente. Ele tem muitas assistências também na temporada. Ó, a temporada 22 e 23 ele fez 55 jogos, 2 gols e 6 assistências. Ele é um jogador que dá mais assistências do que faz gol. Então é importante também, né? Tem um jogador que dá mais assistência do que o ali. Que a gente tem um Verratti no ataque, tem um ponta que dá assistência pro Verratti, seria excelente. Porque o Verratti crava gol pra caramba também. E a gente sabe que o Verratti ficou refém, né? Do Alisson e do David, que foram os 2 pontos que deram certo dentro do Vasco. E aí acabou que os dois se machucaram. O Verratti ficou uma seca de gol aí eternamente, né? E aí, em vez do Rafael Paiva não mudar o esquema tático, ele não mudou, insistiu nesse 4-3-3.
enfim, deu no que deu, né? E aí o Felipe chegou, teve a ousadia de colocar 4-4-2 e o Vasco jogou muito bem os 2 últimos jogos. Foi contra o Cuiabá e contra o Atlético Paranaense. Então vamos abrir o olho, vamos ficar cientes sobre essas informações aqui do Thomas Coelho, que pra mim é um excelente jogador, na minha opinião, e que se viesse pro Vasco seria muito bom, tá bom? Agora, outra informação aqui agora é que o Fortaleza é mais um clube que demonstrou interesse na contratação do Léo Pelé. Inclusive, eles teriam oferecido uma quantia de outros jogadores. Mas o problema é que os nomes não agradaram a diretoria vascaína. Um dos jogadores que foi oferecido foi o volante Zé Wellison. Informação importante pra gente saber aí do Lucas Pedrosa sobre o zagueiro Léo. Pra quem não sabe, o zagueiro Léo, né, teve, se eu não me engano, tem informações do Mário Coelho que o Palmeiras queria o Léo, e aí teve outras informações também que o próprio Bahia queria o Léo, que o Rogério Ceni queria o Léo, né, lá no Bahia. Então, cara, informação importante pra gente saber, né, um jogador aí que tá sendo bastante especulado na janela, né, um jogador que a gente meio que pegou no pé dele, com razão mesmo, porque ele falhou diversos jogos, mas que pra mim tem uma crescente muito boa ainda, né, mas pra mim eu emprestaria ele, venderia lá pro Fortaleza. Pra mim o Zé Wellison é um bom jogador e não vai seria titular, tá pensando bem. Então é mais ou menos isso, o Fortaleza está de olho no zagueiro Léo Pelé do Vasco da Gama. Então é importante essa informação pra gente saber. O Vasco Informa colocou nas suas redes sociais. Importantíssima essa informação, gente. Zagueiro Léo Pelé. E aí, vende o Léo Pelé, empresta o Léo Pelé, o que faz com o Léo Pelé? Deixa a sua opinião nos comentários, que é importantíssimo. A gente sempre menciona o Fortaleza, que contrata alguns jogadores que são, vamos dizer, não limitados, mas desconhecidos, e dá certo. Estão de olho no Léo Pelé aí. Será que o Léo Pelé fica pro ano que vem ou não? Muita gente elogia ele, né? O próprio Pedrinho, Felipe falou também. Enfim, tem um pessoal que elogia bastante o Léo aí. E aí deixa sua opinião nos comentários, que é importantíssimo. Tamo junto? Então, gente, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, é importantíssimo. Ajuda pra caramba no nosso canal. Se inscreve aí, que é importante também. Hoje não teve vídeo 7 horas da manhã, muito porque ontem foi aniversário do meu sogro. Acabei chegando muito tarde em casa e acabei apagando. E aí, não consegui gravar o vídeo pra vocês, porque eu tava muito cansado. Agora tô soltando o vídeo pra vocês aí, 6 horas pra vocês, né? 5 horas no caso, soltando esse vídeo aqui pra vocês. Então, é mais ou menos isso. Tamo junto? Se inscreve aí, deixa seu like, é importante, ajuda pra caramba na divulgação do nosso conteúdo, pra mais gente conhecer nosso conteúdo. Tamo junto, saudações vascaínas e sextou. Amanhã tamo de volta, sábado, vídeo 7 horas da manhã e live pra vocês também. Tamo junto, abraço!